Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo à avaliação do edital do PSU Minas. E antes de começar, eu já vou te falar que, para mim, Pedro, é uma das avaliações curriculares mais difíceis do Brasil. Com o maior número de critérios, o aluno gasta mais tempo diagramando e organizando o currículo do que realmente estudando para a prova. Que eu não acho justo, correto e honesto, mas tá tudo bem, porque é muito melindroso. Mas Lucas, vamos começar. Fala aí o que ele pode esperar dessa prova do PSU Minas. Bom, sejam bem-vindos. O nosso roteiro você já conhece, informações gerais, o que mudou do edital do ano passado para esse ano. Eu te falo um pouquinho sobre as estatísticas da prova e a gente volta com o Pedro para ver a parte de currículo em específico. Ver essa batalha aí do currículo, né? As inscrições, então, já estão abertas e vão até o dia 14 do 10, então fica ligado. Taxa de inscrição vai ser de 240 para cada instituição. Ou seja, a prova do PSU Minas é muito grande, tem 78 instituições, então cuidado, não se empolga porque o valor pode ficar bem alto, né, Pedro? Pode gastar um rim ali. A banca é a ARENC, que é a Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais. E eu te pergunto, Pedro, essa ARENC não é a mesma banca lá do PSU Goiás? Não. O que acontece é que eles usam a mesma plataforma, eles compartilham informações de logística, de documentos, até organização. Mas quem faz a prova do PSU-GO é a Serem Goiás. Então eles têm uma parceria, usam o mesmo site, usam alguns recursos de subir, eles usam a parte de tecnologia junto, mas se você for pegar a prova é completamente diferente, se você for pegar a avaliação curricular é muito diferente. Então é aquela velha história. Cara, para eu não gastar com site, com tecnologia, vamos fazer esse collab aqui, nesse formato aqui que é o mesmo para os dois, a gente se ajuda, perfeito, mas a gente faz provas diferentes, formatos diferentes. Então cuidado com isso, tem muita gente dessa informação errada, né? Eu já fui de banca por 3 anos e conheço muita gente ali do métier. Até que às vezes é uma dúvida que a gente pega, Lucas, eu vou fazer as provas porque elas são provas da mesma banca. Não. Nada a ver. Show. Então, galera, são 78 instituições, 1.200 vagas. Se você pegar R1, R+, é muita vaga. Uma prova muito importante que vai acontecer quando? No dia 1º de dezembro. É uma prova que começa às 9 horas da manhã. Duração da prova de 4 horas. 2 fases, aquele clássico. Primeira fase, prova eliminatória e classificatória. Olha só, com até 100 questões de múltipla escolha. Até 100 questões. Já falo um pouquinho mais sobre isso, peso 90%, e a segunda fase, o desafio do currículo aí com 10%. Show? Os documentos você vai enviar no momento da inscrição, tá? Então fica ligado. Recursos contra a prova objetiva vai ser até 48 horas após a divulgação do gabarito preliminar. A previsão do resultado final está lá para o dia 30 de janeiro. Locais de prova, Belo Horizonte, Uberaba e Goiânia, por essa parceria aí com o PSU Goiás, provavelmente. E olha que interessante, essa prova de 2018 a 2020 tinha 100 questões. De 2021 a 2024, 75 questões. Mas aí você vai olhar no edital e ele coloca que a prova objetiva tem até 100 questões. Ô Pedro, aqui como um pouquinho de indignação, como assim até 100 questões e ele me coloca 75? É porque é aquela velha história, acordei de mau humor, quero fazer 100, eu tenho licença poética no edital e ninguém vai reclamar. Pedro, eu quero fazer 77 questões, eu posso. Vai que o avaliador olhou lá e falou, quero colocar essas 2 extras. Então assim, de uma forma geral, isso já é um padrão do edital, né? Ele coloca até 100, mas a gente sabe que historicamente são 75 questões. 75. Imagina, mas eu acho que é uma licença poética, é assim... Posso fazer de 50, pode fazer, enfim, vamos lá, né? Bom, de vagas, como você sabe, são muitas instituições. Eu trouxe para você aqui a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o FTM. Quais são as vagas disponíveis aí para você na tela? Você tem anestésio, 5 vagas, cirurgia geral, 7, clínica, dermato, 2, GO, infecto, medicina de família e comunidade, intensiva, neurocirurgia tem 1 vaga, neurologia, oftalmo, orto são 5, tem pato, ped e rádio, enfim. Então são muitas outras instituições importantes também. Mudanças, o que a gente teve de alteração do ano passado para esse ano? Aumento de R$20 para cada instituição e olha só, eles adicionaram o Provab na descrição de bonificação. Isso mesmo, coloquei o print para você aqui lado a lado. À direita da minha tela aqui, ó, edital do ano passado e à esquerda o edital desse ano. E ele coloca, além do programa de residência médica, coloca aqui, ó, conclusão de Provab. Tá bom? Então tá valendo para a prova do PSU Minas. E o que a prova gosta de cobrar
E a gente vai entrar em cada grande área. Clínica médica, top 3. Tá aí, ó, distúrbios do equilíbrio ácido básico, pneumonias e síndrome febril. É uma prova que tem de clínica temas equilibrados e ele cobra mais conceitos e conduta do que de fato a parte de diagnóstico, tá? Tende a correr mais para isso. Já na parte de cirurgia, o que domina aí disparado que você está vendo é pré-operatório. É o que eles mais gostam de cobrar. Tem muitos estudos importantes ali da região de Minas com relação a perioperatório, tá? Então, eles acabam cobrando bastante isso. Além disso, atendimento inicial politraumatizado e pós-operatório. Ok? São questões bem específicas, associadas a caso clínico e, em geral, eles valorizam mais o teu conhecimento específico do que o raciocínio clínico. Tende, apesar de ter caso clínico, é muito mais um conhecimento direto do que, de fato, algo que você interpreta nas questões. Tá? Perioperatório domina, como eu te falei, risco cirúrgico, exames, drogas, o pós-operatório, a parte de nutrição no pós-op, isso é muito forte na região de Minas, então eles acabam cobrando isso aqui. GO, top 3 temas, tá aí na tela para vocês, ciclo menstrual e anticoncepção disparado, colo uterino e depois assistência ao trabalho de parto. Lucas, dentro de ciclo menstrual e anticoncepção, o que eles gostam de cobrar? Principalmente cai critérios de elegibilidade dos métodos hormonais. Então, grava bem isso, os critérios de elegibilidade da OMS, que isso aqui gosta muito de cair. Além disso, a parte de anatomia e bacia obstétrica, a gente viu que é um tema que se repete bastante, analisando questão por questão da prova. Agora, top temas de pediatria. O que tem? Tá aí na tela, imunizações, seguido por síndromes respiratórias. E aí, tanto infecções das vias aéreas superiores quanto inferiores estão empatados em segundo lugar. E eu vou te falar, agora mais recente, o que gostou de cair, o que caiu com mais importância. 2024, cobraram uma questão de ioma, otite média aguda, parte de tratamento, fatores de risco para asma. Em 2022, pneumonia, critérios de gravidade, asma, diagnóstico diferencial, cobraram tratamento de crise asmática e nos outros anos, 21, 20, 19, cai muito pneumonia. Aí contexto de derrame pleural, pneumonia febril do lactente, então não vai para a prova do PSU Minas sem saber bem, sem estudar bem essa parte de síndromes respiratórias. Eles adoram cobrar isso. Por fim, preventiva, o que mais cai é atenção básica em primeiro, seguido por SUS e medidas de saúde coletiva. E olha só, o tema mais prevalente de longe é saúde do trabalhador. 29 questões nos últimos 5 anos. Só em 2022 foram 5 questões. E eles gostam muito. Doença ocupacional, acidente de trabalho, parte conceitual mesmo, exposições ocupacionais, aquela parte LER, DORT, também cai muito. Então, saúde do trabalhador é um tema muito importante também para a prova de preventiva do PSU Minas. E agora, se você achou que a primeira fase já foi difícil, como é que é o currículo, Pedro? O currículo, meu amigo, se prepare. Se você for fazer sozinho, leva tempo, tá? Eu vou te falar algumas coisas que eu vejo aí, muita gente falando, às vezes gente que não tem tanto know-how na área, fala algumas coisas do currículo do PSU, que na verdade mais é uma questão de, digamos assim, eu fui de banca por 3 anos, já vivi os 2 mundos. Hoje eu tô jogando no seu time, eu já joguei no outro. Inclusive, quando eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi avaliar currículo, né? E a maioria das pessoas não sabe o que é uma avaliação de currículo. Então elas começam a colocar dentro da cabeça dos alunos alguma coisa assim, se só vale 3 certificados, manda só 3, porque se você mandar 4 vai invalidar tudo. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Eu, nesses anos todos de experiência, só tem 2 provas no Brasil que elas só aceitam a quantidade de certificados específicas. Então, por exemplo, se lá, para você pontuar máximo naquele item, são 3 certificados, ela deixa muito claro no edital que é assim, só serão avaliados os 3 primeiros certificados. Ponto. Se você mandou 4, 5 ou 6, cara, vai ser invalidado os outros. Aqui, o que criou na cabeça das pessoas? Que se você mandar mais certificados do que ele tem ali, do que ele solicita no item, que seria a pontuação máxima, vai ser cancelado. Não vai. Então, qual que é a dica que eu vou te dar de R$1 milhão aqui? O currículo do PSU Minas, na grande maioria das vezes, eu vou te mostrar algumas coisas aqui, é o seguinte, ele exige autenticação. Então eu vou ler ipsis literis aqui. Autenticar em cartório as cópias dos comprovantes das atividades descritas no currículo, incluindo histórico escolar.
Então, o histórico escolar, obrigatoriamente, ele tem que estar autenticado em cartório. Mas a maioria dos seus certificados, às vezes de congresso, certificado de liga, de iniciação, tem que ser autenticado em cartório. O que excetua os certificados com assinatura eletrônica? Cuidado! O que é assinatura eletrônica, pessoal? Não é assinatura digital. Não é porque tem lá uma assinatura digital que isso é. Normalmente, a assinatura eletrônica tem QR Code, tem referência, é registrada em cartório, tem uma coisa ali por trás. Também não precisa cópia de publicação em revista indexada ou capítulo de livro publicado. E os casos que são especificamente estão previstos nas seções correspondentes do item. Isso é uma coisa boa do edital do PSU. Porque a avaliação curricular do PSU ela tem 12 itens. E ele não coloca só o item. Item 1, avaliação X. Ele coloca o passo a passo, o que vale, o que não vale. Então isso a gente não pode, Lucas, reclamar do PSU Minas. Por quê? Porque cada item tem uma bíblia para você ler. Tem uma bíblia que não tem como você ter dúvida. Agora, muito aluno pergunta, Pedro, será que isso aqui eu preciso autenticar ou não? Será que isso aqui é uma assinatura eletrônica ou é uma assinatura digital? Gente, se você tem 1% de dúvida, por mais que seja mais caro tudo, autentica. Porque é melhor pecar pelo excesso de zelo do que você mandar um certificado e ele ser invalidado por coisa boba, tá? Então essa é a dica importantíssima, beleza? Até aqui. Outra coisa muito importante. O que eles exigem? Você tem que especificar no canto superior direito da cópia do documento o número e a letra do item correspondente. Para qual pontuação? Então esse certificado eu estou mandando ele para comprovar o item 2B. O item 3C tem que estar lá escrito. Você tem que rubricar em todas as páginas das cópias do documento no canto inferior direito, rubricar. Coloca lá suas iniciais ou faz uma rúbrica, beleza? E além disso, em cada cópia de documento, você vai destacar com caneta marca-texto o seu nome e os dados exigidos para cada sessão. Pedro, ele coloca lá, comprovação mínima de carga horária menor do que 8 horas. É um dado. Você tem que colocar lá qual que é a carga horária do seu certificado. Agora presta muita atenção aqui. Dica que eu vou te dar. Pedro, o meu certificado coloca lá que a carga horária é de... não fala carga horária, mas ele fala lá em duração de períodos, de, 2 meses ou 1 mês. Gente, não é porque o seu certificado não preenche teoricamente todos os critérios que ele obrigatoriamente vai ser invalidado pela banca. Dica que eu vou te dar. Como é que você vai raciocinar? Vamos supor que um determinado item a pontuação máxima são 3 certificados. E você tem 6. Pedro, o que você vai fazer dos 6? Você vai pegar os 3 que você tem certeza que atendem todos os critérios e vai mandar. Você não precisa mandar mais do que aquele item. Agora vamos supor, você tem 2 certificados que você tem certeza que atendem todos os critérios. E os outros 4, falha alguma coisa. Manda os outros 4 mesmo assim. Por quê? Porque o raciocínio da questão é assim, você tem que acertar. O raciocínio do currículo no edital do PSU não tem nenhum lugar que fala só vamos avaliar a quantidade mínima de 3, de 5, de 10. Eles não vão invalidar o seu item inteiro. Isso não existe porque você mandou mais certificados. O que eles vão fazer é a avaliação certificado por certificado. Eu vou deixar isso muito claro. No item 9, ele colocar assim, todos os documentos que não preencherem os requisitos aqui descrito e especificados em cada seção não serão considerados válidos para pontuação. Não tem nenhum lugar descrito que ele vai cancelar o item inteiro. Aí muita gente acha que é assim, Pedro, eu mandei um certificado lá que eu não achei, mas ele cancelou meu item inteiro. Gente, posso falar uma coisa para vocês? Sabe qual que é a maior? E eu fui de banca. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei em banca foi avaliar certificado. Sabe qual que é a principal causa de zerar uma sessão inteira de um certificado que você acha que é 100% válido? Não é porque você mandou um outro que não era válido. É porque às vezes, na hora de você fazer o upload ou na hora de você colocar isso num PDF... esse PDF saiu com a qualidade ruim.
E aí a gente eliminava toda a sessão, porque eu não conseguia ver o certificado. Então cuidado com esse raciocínio. Dica que eu vou te dar, Pedro, posso mandar? Pode, porque eles vão... Não tem nenhuma parte no edital que eles falam de cancelar. O que ele coloca? A gente não vai validar esse certificado para pontuação. Por quê? Porque ele não preenche todos os requisitos. Então cuidado com isso, tá? E cuidado com a qualidade do documento na hora de você subir, porque é o principal motivo de eles cancelarem todo. Por exemplo, histórico escolar, muito aluno me manda, Pedro, meu histórico veio zerado. Sabe o que o aluno faz? O histórico escolar, Lucas, da faculdade dele já é pequenininho, as notas são pequenas. Aí ele sobe num PDF com a qualidade péssima. A hora que eu vou avaliar, eu não consigo ver a nota dele. O que eu faço? Invalido. Então cuidado com isso. Outra dica que é muito importante. Muita gente perde muito tempo imprimindo o certificado, aí grafa tudo no marca-texto, faz e depois digitaliza. Todos os alunos meus que fizeram isso no PDF online, fizeram esse marca-texto online, no PDF mesmo, no aplicativo que você quiser olhar, fez a rúbrica online, escreveu lá no item de caneta digital, não tem nenhum problema. Então você não precisa, a não ser que você queira, de imprimir, fazer à mão, depois digitalizar, nada disso. Você pode fazer já digital direto e aí vai depender do cartório. Tem cartório especificamente que vai pedir para você levar tudo impresso. Tem cartório que já está tão acostumado que ele faz assim, não, me manda o documento todos pelo e-mail que eu vou avaliar e aí eu já imprimo e já coloco normal. Então vai depender muito do cartório, tá? Da sua cidade, da sua região, ver o formato com que eles vão validar. Então essas são as dicas das entrelinhas do projeto, tá? Uma coisa muito, muito importante, eu não vou ficar passando item por item. Porque eu até faço essa avaliação para os alunos da mentoria, item por item, é uma coisa mais detalhada. Mas, gente, na verdade, o que eu faço com eles? Eu leio o que está aqui e dou algumas dicas. Mas o edital do PSU Minas ele é muito claro, é muito tranquilo, porque ele deixa item por item muito. Inclusive, nós tivemos uma retificação ontem de alguns itens, mas ele deixa muito claro, item por item, para você não ter dúvidas. Agora, dica número 1. Você só vai mandar revisado todas as vezes. Problemas que eu já tive. Cuidado, porque como o currículo é muito tenso, a galera às vezes contrata empresa para fazer isso aqui. Certo? Tem algumas pessoas que eu confio, mas empresa você tem que ter muito cuidado. Porque normalmente, como é que funciona a empresa? A empresa, ela não consegue dar conta da demanda toda e ela começa a contratar pessoas que não têm experiência. Aí ela começa a contratar pessoas que não têm experiência, que às vezes podem fazer cagada. Inclusive eu conheço 2 pessoas, 2 alunos meus, um inclusive moveu um processo contra uma empresa. Por quê? Porque na hora de fazer tudo, o cara da empresa especificamente que não tinha experiência, a gente for saber depois, Lucas, você não acredita, ele fez a diagramação toda errada. E o meu aluno, o que ele fez? Ele só pegou o documento e subiu, não verificou. Então, independente que você for contratar, eu sempre falo, Pedro, o ideal é que você faça. Se você quer contratar alguém para diagramar alguma coisa, fuja um pouco de empresa nesse momento. Seja alguém que você confia. Porque na empresa você não sabe quem vai fazer. Pode ser um cara novo, enfim. Mas independente, dica, confere item por item. Aí o aluno fala assim, ai Pedro, mas se eu for conferir, é melhor eu fazer. Tá tudo bem, mas você tem que conferir, a vida é sua. Porque depois errou, o que ele vai fazer? Ai, desculpa. Aí você ficou mais um ano estudando, não passou 10% do currículo por conta disso. Beleza? Então essas dicas, depois você vai pegar os 12 itens, vai avaliar e elas são fundamentais. E Lucas, ninguém fala isso. Ninguém sabe. Na verdade, a maioria das pessoas estão ali e nunca vivenciaram o outro lado da moeda. Eu estou te falando dicas fundamentais de quem já viveu o outro lado. Beleza? Bom, é isso que a gente tinha para falar do currículo do PSU Minas. É isso que a gente tinha para falar do currículo do edital do PSU Minas. Uma prova que eu adoro, um padrão muito mais decorável, uma prova difícil, com percentuais de corte baixo. Então fique tranquilo, não é uma prova que você vai fazer 95% da prova, tá? É uma prova difícil. Agora, uma dica importante. Pegue esses temas, principalmente saúde do trabalhador, é um tema muito importante. A prova tem as suas nuances. Então eu sempre falo para o aluno chega lá totalmente perdido. Pedro, vou prestar PSU Minas, nunca me preparei. Não vai, você vai pedir para apanhar. Porque tem algumas coisas que caem e o formato de cair é exclusivo PSU Minas. Tem que ter feito a prova dos anos anteriores, tem que entender. Beleza? Só lembrando você que vai prestar, eu espero muito que você seja aprovado, que você passe, comemore junto, tá? E aí se você for de Minas, de BH, de qualquer
um queijinho canastra, né, Lucas, que é interessante, ou então, enfim, a pamonha, existe uma briga entre o goiano e o mineiro ali, mas enfim, o que eu quero te dizer é que boa sorte. Só para te lembrar que as inscrições para o processo seletivo da mentoria nossa de 2025 elas já estão abertas. Vou deixar aqui embaixo o link na bio e a gente preparou uma surpresa para vocês. Conta aí, Lucas, qual que é a surpresa? Então, pessoal, a gente vai deixar um link na descrição aqui em que você vai poder baixar essa análise estatística que a gente comentou aqui contigo, para você ver com mais detalhes o que cai em cada grande área, tá bom? Mas se você quiser voltar ali também, você consegue pausar para ter uma forma geral, mas lá tem tudo até os últimos temas, que a gente traz de forma mais geral. Tranquilo? Te desejo muito boa sorte nessa reta final. Qualquer dúvida, qualquer detalhe, a gente está aqui. Deixe nos comentários, deixe um like, enfim, se você estiver gostando dessa série de análises dos editais, e a gente se vê na próxima. Pedro. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Já vai lá, já se inscreve, já dá o curtida, que isso é o que movimenta a gente. Muito obrigado, até a próxima e um forte abraço.